Se você se preocupa com a privacidade dos seus dados, eu imagino que você vai ficar ainda muito mais preocupado com o que eu vou te trazer aqui em relação à realidade virtual e o quanto ela representa, sim, uma ameaça à nossa privacidade. Um dos dilemas éticos que tem sido tratados nesse momento em que a gente vive, que foi falado num painel levado pelo Kent Bay no SXSW desse ano, é em relação ao monitoramento da nossa atenção. Ocorre em que, à medida em que a tecnologia está evoluindo, para a gente ter experiências mais imersivas e mais realistas no ambiente metaverso, a gente está passando a utilizar diferentes combinações de neurotecnologias que fornecem muito mais informações de nós mesmos para as empresas de tecnologia. Só citando alguns exemplos, tem um fone de ouvido que foi desenvolvido pela OpenBCI, que ele consegue ver sinais biométricos nossos e enviar, né, para essas aplicações que a gente estiver utilizando e que são ótimos para a nossa saúde mental, que conseguem antecipar para os jogos que a gente estiver brincando ali algumas das nossas reações corpóreas, mas que por outro lado vai estar fornecendo informações que são realmente íntimas a nosso respeito para essas empresas, né? Quando a gente vê, por exemplo, outras tecnologias, como um device criado pela Meta, a empresa do Facebook, que consegue rastrear o que está acontecendo, né, no nosso cérebro a ponto de detectar o disparo de um neurônio motor individual antes mesmo, né, de a gente se mover, ou seja, só com a ideia que eu tenha de mover um membro, ele já vai conseguir antecipar por meio desse device, ou seja, imagina o tanto de informação que eu estou passando para essa empresa em relação à forma como o meu corpo age, como minha mente age, né? As imagens psicográficas de dados que a gente fornece a partir do momento que a gente tem um equipamento aqui na frente do nosso olho, podem determinar para essas empresas coisas como o nosso gênero, idade, histórico cultural, saúde mental, traços da personalidade, né? E ainda, à medida que a gente avança para a combinação de diferentes equipamentos que a gente utilizar, a gente consegue trazer para essas empresas informações que vão falar sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas intenções, ações, movimentos, pensamentos mentais, carga cognitiva, sentimento emocional, as nossas expressões faciais, o quanto que a gente está excitado, estressado, as nossas reações fisiológicas, a nossa linguagem muscular, a fadiga muscular nos jogos que a gente estiver usando, ou seja, eles não vão mais ter só informação sobre quem somos e os nossos hábitos de compra, nossos hábitos de busca na internet, nossos assuntos de interesse, mas muito mais informação a nosso respeito. E sabe o que é o problema? O problema é que a gente está tratando em um campo em que não tenha nenhuma legislação avançando para cobrir. Então não existe nenhuma lei que possa prever os tipos de problema que vão surgir com esses dilemas que a gente está vivendo. Existem outros perigos também que estão sendo mais amplamente difundidos, né, na mídia, que são, por exemplo, os avatares cada vez mais realistas, né, as deepfakes que surgem, a gente muitas vezes não sabe se a imagem que a gente está vendo de alguém falando com a voz de alguém que a gente conhece, se aquilo é real ou se é uma deepfake, ou ainda esses filtros que permitem a pessoas passarem uma imagem para as outras pessoas de um físico totalmente diferente daquilo que elas têm na verdade, o que causa não apenas, né, que leva não apenas a uma insatisfação com a sua própria configuração física, as pessoas ficando cada vez mais desgostosas a respeito da sua autoimagem, o que é muito ruim, quanto a perigos, né, de pessoas talvez mal intencionadas se passarem por crianças para interagirem com outras crianças, por exemplo. Então existem muitos riscos que vão além de simplesmente do risco da gente ficar muito viciado nessas tecnologias e acabar deixando de lado uma vida real para viver o digital. Existem muitos outros perigos aí rondando esse cenário e é urgente a gente discutir sobre esse tema justamente para nos anteciparmos, né? Ontem ou nos últimos dias eu postei, não vou saber exatamente quando porque eu estou produzindo os vídeos todos em conjunto, mas postei vídeos falando sobre o quão legal vai ser a gente utilizar as aplicações de realidade virtual em diferentes esferas da vida. Mas como tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim e nesse vídeo de hoje eu trouxe alguns dos perigos iminentes com a realidade virtual. Por hoje é só, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau!